Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 6. Janete está sentada na poltrona da sala de estar há horas. Já perdeu a noção do tempo. É como se o mundo existisse apenas dentro de sua cabeça. Pela janela, ela vê o lusco-fusco. Há nuvens escuras no céu. Vai chover forte em São Paulo. Isso a aterroriza. As gotas de chuva no telhado a fazem se lembrar da caixa, da escuridão. Além disso, Janete sabe que a noite está perto e Brandão logo vai chegar do plantão, ávido, como tantas outras vezes. Fica paralisada, apenas as mãos se torcendo uma na outra, como se pudesse retardar o relógio caso não se mexa muito. O ar entra com dificuldade em seus pulmões. Conta até 5 para inspirar, até 5 para expirar, em uma tentativa infantil de acalmar a mente inquieta. Tenta buscar nos reconditos da memória como tudo começou. Quando conheceu Brandão, ela o desejou loucamente. Antes, nunca havia feito sexo até o fim, apesar de alguns namorados terem tentado com afinco, mas com ele nem teve tempo de raciocinar. A coisa pegou fogo e, ao se dar conta, ela já estava entregue. Ansiava por cada novo encontro, fantasias tomando conta de seus pensamentos, e, como que para enlouquecê-la, Brandão a fazia esperar, implorar por mais. A relação foi ficando mais ardente, e aos poucos, ele trouxe o que chamava de brinquedinhos para apimentar as coisas, mostrando-lhe um mundo de luxúria que a fez entender o verdadeiro significado da palavra pecado. Janete estava aberta a tudo, menos a perder o marido. Atualizou-se, racionalizou cada etapa, sempre encontrando explicações convincentes para seu gosto estranho. Aceitou o próprio desejo, rendida. Não podia contar a ninguém, iam julgá-la depravada demais. E talvez fosse mesmo. Fora da cama, ela odiava Brandão com todas as forças, mas no primeiro gesto sexual, se esquecia de tudo. Era o paraíso e a perdição, ela sabia. O tesão jamais diminuíra. Era o mesmo desespero, o mesmo descontrole, o pior, ele conhecia o poder que tinha sobre ela. Em uma espiral de loucura, o jogo sexual cresceu, tomou proporções que Janete não queria, mas não era capaz de impedir. Depois de tanto tempo, ela sabe, é cúmplice de um facínora, agente passiva de uma maldade que se repete cada vez com mais frequência. Vive de susto em susto, mas não consegue escapar da situação. Sente vergonha, morre de culpa, planeja cada palavra que vai dizer a seguir e aceita. Obedece. Chora, se desespera. E não reage, não pode perdê-lo, não pode simplesmente fugir e deixá-lo para trás. Ele a buscaria até o fim do mundo. Não pode traí-lo. É medo misturado à paixão. E teme demais por si mesma. Meu Deus, se um dia ele fizer com ela o que imagina que ele faz com as outras. Chegou ao limite. Seu pai sempre falava mesmo, a gente aguenta, aguenta, até que não aguenta mais. Mas não vai ser burra, não, cansou de dar passo errado, repentino, impulsivo. Já pagou um preço bem caro. Depois de pensar tantas vezes em se matar, assistir à história da tal Marta Campos foi a gota d'água. É assim que ela também vai terminar? Não. Já que não consegue acabar com a própria vida, vai acabar com a de Brandão. Mas, claro, não vai fazer isso sozinha. Não tem estrutura. Janete gostou do jeito daquela policial Verônica. Pelo que disse na entrevista, ela parece defender mulheres com unhas e dentes, parece uma moça sofrida, mas de coragem. Será que conseguiria um acordo como vê nos filmes ou uma delação premiada como vê nos noticiários? Delação premiada é só para corrupção? Acreditariam nela e manteriam segredo, ou Brandão descobriria tudo antes do primeiro passo? Já ligou 2 vezes para tal Verônica, mas na hora nenhum som saiu de sua boca, só um choro que não queria parar. Na mente de Janete, a defesa e a acusação gritam juntas. Não, nunca tinha visto nenhuma menina morta. Não, nunca mais as tinha visto vivas também. Não, não sabia o que ele fazia com elas. Não, nunca encostou um dedo nelas. Sim, rezava todas as noites por perdão e pela alma das coitadas. Sim, se arrependia. Sim, se sentia uma fraca covarde. Não, não ia ligar para a polícia, ninguém ia acreditar e muito mais gente ia se machucar. Sim, ia tomar coragem e acabar com isso. Não, o medo era maior que tudo. Sim, ela não merecia continuar daquele jeito, ia denunciar, mesmo que fosse presa. Presa? Assim martela sua cabeça por horas, como um metrônomo ligado em cima do piano. Tec, tac, tec, tac, sim, não, sim, não. É quando toca o telefone fixo. O susto é tanto que ela corre para atender. Diz um alô quase afônico, que mal se escuta. Do outro lado, a voz feminina. Alô, aqui é Verônica Torres, sou da polícia. Qual é o seu nome?
Janete. Certo, Janete. Você me ligou para... Ela solta um suspiro e pensa no que dizer. É tão difícil colocar em palavras. Mas não pode desistir agora. Acho que o meu marido vai me matar. E por que ele faria isso? Ele gosta de matar mulher. Como uma força do destino, a buzina do carro ressoa na frente de casa. Janete estica o pescoço na direção da janela para ter certeza. É ele. Escuta o portãozinho de ferro da entrada batendo e os passos do marido se aproximando. Ele já matou outras? Já, muitas. Um assassino de mulheres? Desculpa, preciso desligar agora. Quase faz xixi na calça. Se Brandão descobre, ela não tem nenhuma chance. Devolve o fone ao gancho, coloca um sorriso no rosto e se adianta até a porta para recebê-lo. Alisa o vestido, tentando disfarçar o som do próprio coração, que escuta sem alento. O que ela foi dizer para a policial? Agora não tem mais volta. Beija o rosto frio do marido e vai para a cozinha, tentando manter um andar normal. Quem sabe ele se esqueceu de tudo. Ela vai colocar a janta na mesa, eles vão assistir a um pouco de televisão. E aí, passarinha, ainda não tá pronta? Vamos perder a chegada dos ônibus que eu quero. É o que Janete ouve já de costas para ele. Não quer deixar para amanhã? Parece que vai chover. E todo dia chega ônibus, sem papo. Cala a boca e troca de roupa. Estremecida, ela obedece. Vamos, Janete, vamos, diz a si mesma. Agora você não pode fraquejar. Asse a batata dele sem que ele perceba. Aguenta só mais um pouquinho. Entram no carro como sempre. Através do para-brisas, ela vê raios cortarem o céu e trovões ribombarem. É o prenúncio de sua desgraça. Fecha os olhos, aperta os dedos contra a palma da mão, tem até vontade de rezar, mas não reza. Nenhum santo a perdoaria pelo que ela faz naquelas noites. Quando chegam à rodoviária Tietê, já chove bastante. O lugar parece um mundo à parte. Muita gente, uma confusão, um cheiro horrível de urina, crianças chorando, filas na frente de cada ônibus, funcionários socando malas nos compartimentos laterais, outros retirando inúmeras sacolas de quem desembarca. Ela sempre se pergunta por que as pessoas não compram uma mala maior em vez de carregar 10 sacolas. Vai entender. No meio da multidão, cruza o caminho que sabe de cor e salteado, lição aprendida desde a primeira vez, muito tempo atrás, e nunca mais esquecida. Logo vê o ônibus que procura. Com o olhar treinado, localiza o tipo de moça que interessa a Brandão, morena, roupa simples, mala enorme na mão. Espera alguns minutos para ter certeza de que ela está sem acompanhante nem ninguém que a espere. Chega a se aproximar de uma magricela, mas uma senhora com jeito de mãe aparece e abraça a garota. Droga. Não serve. Janete começa a ficar apreensiva. Não costuma ser tão difícil. Em geral, sempre alguém assim, no padrão, desce do ônibus. Essas moças vêm às pencas do norte e do nordeste do país, procurando emprego na cidade grande. Prefere nem imaginar como Brandão vai reagir caso ela não consiga. Finalmente, outra moça desce do ônibus. Tem os olhos assustados e fica claro que está sozinha, retraída pela grandeza de São Paulo. Janete espera que ela se ajeite e chega perto já sorrindo. Olá, qual é o seu nome? O meu é Glória. A moça retribui o sorriso, um pouco sem graça, vacilante. Depois de um gesto vago, logo se rende. Deus amar, mas pode me chamar de Deusa. Então, Deusa, você já tem emprego? Tô em busca de alguém para trabalhar na minha casa, de doméstica. Me falaram que aqui na rodoviária era confiável. Deusa nem acredita na própria sorte. Com essa chuvarada, estava morrendo de medo de nem conseguir chegar à pensão que lhe indicaram. Nunca tinha visto tanta gente em um só lugar. Não sabia com que dinheiro ia comer na semana que vem, uma oferta de emprego. Seu santinho era bom demais mesmo. Ela acalma sua excitação, lembrando-se das palavras do padre, dos perigos de São Paulo, de como poderia se dar mal. Olha a mulher de cima a baixo, mas ela é tão simpática. Morena, magra, parece um palitinho, fala baixo e tem um sorriso lindo, sem falar nos olhos claros. Engole em seco, inquieta, mas pergunta, qual o serviço? Não sei cozinhar muito bem, só o básico mesmo. Na limpeza, sou ótima. Deusa, eu tô na mesma situação que você, não te conheço, mas a gente olha nos olhos da pessoa e já sente no coração se é boa, Janete diz. É um texto ensaiado, que sempre funciona. Gostei de você desde que te vi descer do ônibus para pegar sua mala, com um jeito assim decidido, uma atitude, sabe? Afinal, tantas outras moças chegando e eu te escolhi. Eu topo, Deusa responde, decidida. Pode ir direto? Claro. Janete vai andando na frente, seguida por Deus amar, chega a pegar uma das sacolas da moça para ajudá-la. Juntas, passam por um ponto de ônibus lotado, muita gente com guarda-chuva esperando a condução para casa, e avançam em direção a um ponto menos movimentado onde o Corsa Preto está estacionado. Janete fala sobre o salário, explica que a casa não tem muito serviço, que é casada, mas não tem filhos, o papo de sempre, e, então, apresenta o marido, que espera no banco do motorista vestindo seu uniforme da PM. Janete percebe como Deusa se tranquiliza ao vê-lo como uma autoridade, revolve-se de culpa consigo mesma, mas não se atreve a mudar o curso da tragédia. Brandão sorri para a garota, do mesmo jeito que sorri quando aprova a escolha, e estende a mão para cumprimentar Deusa. Pode ir entrando, meu amor, ele fala para a esposa, enquanto caminha com Deusa até o porta-malas para guardar sua bagagem. Janete se senta rapidamente no carona e abre o porta-luvas. Sabe o que está por vir. Veste a máscara de dormir para vendar os olhos. Leva as mãos aos ouvidos, tentando espantar qualquer som, mas as gotas da chuva martelam o teto do carro, como bater estaca em seu cérebro. Na escuridão, ela escuta quando a menina se debruça sobre o porta-malas enquanto agradece a oportunidade de emprego, escuta o barulho da pancada, um breve gemido e o porta-malas sendo fechado. Resta só o silêncio aterrador, pontuado pela chuva forte.
Janete tem vontade de chorar, mas não chora. A culpa também é dela. Capítulo 7. Foi só Janete desligar que Nelson chegou à minha mesa todo se sentindo, com um papelzinho pendurado nos lábios. Eu não estava para brincadeira. Peguei o papel em um gesto brusco e li o endereço. Era uma casa no Parque do Carmo, Zona Leste. Que cara é essa, Vero? Nelson perguntou, mas nem me dei ao trabalho de responder. Desliguei o computador, deixei uma mensagem para Carvana inventando uma emergência. Juntei as coisas na bolsa, incluindo a pistola automática. Nelson ficou ali parado, esperando qualquer coisa. Não vai nem dizer obrigado? Você é um gênio. Gostoso? Isso, um gênio gostoso, falei, paralisar de vez o ego dele. Dei um selinho em seu pescoço. Depois te compenso, disse e saí apressada. No prédio do DHPP, com 20 andares e mais de 1000 funcionários, o elevador pode demorar horas e ainda passar direto porque está cheio. Como eu não aguentava esperar, desci pela escada mesmo. Quando entrei no carro, chovia horrores. São Paulo é assim, a terra pode ser da garoa, mas se engrossar os pingos, sai de baixo. Encrenca tudo, trava o trânsito, cada sinal é uma prece. Para piorar, eu não conhecia quase nada da Zona Leste. Em geral, o Waze me fazia sentir poderosa, me levava para todo canto, mas naquele temporal o aplicativo mostrava seus limites. A flechinha parava de virar esquinas, aparecia um procurando rede e minha vontade era de morrer. Continuei seguindo pela Radial Leste, com fé que logo voltaria ao normal. Entrei na Avenida Aricanduva e, pelo rádio, os locutores anunciavam a cada minuto mais pontos de alagamento pela cidade. Nessas horas, até dava raiva de ser paulistana. Minha cabeça trabalhava sem parar. Como assim aquela tal Janete me solta essa pérola? Acho que o meu marido vai me matar. Sério? E ela estava calma daquele jeito? E ainda disse que ele matava mulheres? Como ela descobriu isso? Desconfia sempre, Vero, diria o meu pai. Nunca comprei de primeiro o relato da vítima chorosa que entra na delegacia dizendo que assaltaram seu carro. Pode ser só uma encenação para enganar o seguro. Por algum motivo, eu acreditava em Janete. Claro que não descartava a hipótese de ela ser uma maluca ou uma engraçadinha querendo passar trote na polícia, mas podia ser também uma mulher finalmente tomando coragem de entregar o marido cruel. Por isso, eu queria chegar rápido ao endereço. Não gostei do jeito que a conversa tinha terminado. E o engarrafamento não ajudava. Estagnada em um cruzamento, olhei para as pessoas correndo pelas marquises. Um velho no carro ao lado cantava aos brados alguma música que eu não conseguia identificar. Nos prédios, luzes dos apartamentos acesas, vidas inteiras indo e vindo, e eu ali, parada, como uma observadora privilegiada. Na infância, eu adorava ficar com meu pai na janela de casa, observando os prédios vizinhos e seus moradores. Vigiávamos a vida alheia sem pudores, homens e mulheres chegando do trabalho, sombras passando de relance, velhinhas apeando diante dos seus televisores, mas nada daquilo realmente importava. Observar aquelas pessoas desconhecidas por alguns segundos era suficiente para eu inventar suas histórias de vida, seus medos e seus sonhos. Eu conhecia suas intimidades, suas almas. A casa da pessoa reflete o espírito dela. Como seria a casa de um assassino de mulheres? Se Janete estivesse falando a verdade, eu logo teria a resposta. Eu podia ser inexperiente em investigação policial, tanto tempo encostada como secretária enferruja a gente, mas acredito que tudo no mundo é questão de energia. Minha gana de resolver o caso de Marta Campos, de pegar o escroto que a tinha enganado era tanta que foi só tomar coragem para investigar um caso e já havia me aparecido outro. Voltei à realidade depressa, quando percebi que o Waze sugeria que eu seguisse pela favela da Gleba do Pêssego, enorme e perigosa. Ser policial e cair ali era o pior pesadelo. Desobedeci o aplicativo e a flechinha sacana voltou a se mover, indicando um novo percurso. Me embrenhei por ruas estreitas, sem asfalto, sem saneamento básico, sem luz e sem mais Deus sabe o quê. O Parque do Carmo era basicamente um bairro de conjuntos habitacionais, um clima fúnebre nas estruturas em forma de caixote, como se as pessoas fossem hamsters de um laboratório controlado. Conforme avançava, cheguei a uma área de casas grandes, meio antigas e decaídas, dos anos 1970 e 1980, observando as poucas janelas acesas e descortinadas naquele temporal. Vi duas mulheres discutindo em uma casa, um homem assistindo a um jogo de futebol em outra. Uma dessas casas era de um suposto assassino de mulheres. Sem dúvida, não teria uma placa na porta. Parei o carro a 2 esquinas do endereço, indicado pelo aplicativo. Tirei minhas pulseiras e deixei-as sobre o banco do carona. Apesar de serem o meu amuleto da sorte, elas faziam muito barulho. Desci munida apenas da minha pistola e de um guarda-chuva. No ar, um cheiro que misturava lixo e lama. A umidade em São Paulo pode penetrar nos ossos da gente. Espreme os olhos, tentando enxergar adiante, mas era impossível. Não bastasse a chuva torrencial, o local era mal iluminado. Caminhei devagar, desviando de poças e tomando cuidado para o meu sapato, de salto pequeno desta vez, não atolar na lama. Era só o que faltava. Fui me equilibrando e tive que chegar quase até a cerca para distinguir a casa. Era velha como todas as outras, pintura bege descascando, uma única janela que dava para o quintal da frente. Contornei e vi mais 2 janelas na lateral direita, todas apagadas. Parecia vazia. Tentei esticar os ouvidos em busca de algum ruído vindo do interior. Além disso, eu não conseguia ver os fundos. Como não queria ser pega de surpresa, tirei a pistola da bolsa, soltei o pente para verificar a munição e engatilhei. Por um instante, tive a sensação de estar sendo observada.
Pensei ter visto uma sombra passar pela cortina da janela da frente, mas logo espantei o pensamento. Devia ser só impressão. O portão era baixinho e não havia qualquer sinal de cachorro no quintal. Levantei a barra cheia de lama da minha calça e deslizei para dentro em um segundo. Deixei o guarda-chuva para trás e precisei dar uma corridinha até a porta de entrada. Arma em punho, girando o corpo em todas as direções, percorre o perímetro. Na lateral esquerda, a primeira janela estava fechada com venezianas. Me abaixei para lá e para cá, tentando um ângulo que revelasse alguma coisa. Nada. Cheguei aos fundos. A porta também estava trancada. Próximo ao muro, canteiros perfeitamente harmonizados e coloridos. Limpei os sapatos no capacho para não deixar marcas no chão. E, ao me aproximar da última janela, dei sorte. As venezianas não estavam fechadas, só encostadas. Espiei lá dentro, com uma visão parcial da sala de estar, apesar do breu completo. Tive que segurar a pistola só com uma das mãos, para pegar o celular com a outra. Acendi a lanterna do aparelho e passei o feixe de luz lá dentro. Sofá velho com motivos florais, mesinhas com abajur, estante com uma TV pequena. Ninguém ali. Até me ocorreu que um rosto apareceria de repente na janela ou que o assassino de mulheres me pegaria desprevenida por trás, mas sabia que era só influência dos filmes de terror norte-americanos. Na vida real, isso não acontecia, certo? Havia um discreto ponto de luz próximo ao sofá, mas o ângulo não me permitia enxergar o que era. Podia ser a luz de uma secretária eletrônica, por exemplo, ou de outro aparelho qualquer. Da janela do lado oposto, vi uma vela de 7 dias, solitária, já no final, que derretia diante da imagem de uma santa. Iluminei aquela espécie de oratório, algumas velas apagadas, uma bíblia aberta sobre um pedestal e, no centro de tudo, a santa com uma linda coroa. Não foi difícil identificá-la sob a luz bruxuleante, com sombras esmaecidas projetadas nas paredes da casa. Era Nossa Senhora da Cabeça, com o menino Jesus em um braço, e no outro, uma cabeça degolada. Desde a adolescência que eu não ouvia falar nela. Na época, soube graças a um amigo de escola, devoto da santa porque o pai tinha perdido um braço em um acidente. Na mesma hora, um arrepio desceu pela minha nuca. Em uma representação em comum, Nossa Senhora da Cabeça estava sentada em um trono de ossos. Concentrei-me o máximo que pude, devagar não ia ajudar em nada. Eu precisava entrar na casa. Minha memória vasculhou todos os filmes a que eu já assistira com portas sendo arrombadas sem deixar vestígio. Logo me veio o truque com o cartão de crédito. Tirei o crachá do pescoço e experimentei a flexibilidade dele. A porta da varanda era daquelas que, além do trinco, tinha uma trava de chão. Agachei-me para enfiar o cartão no vão da porta, movendo de baixo para cima, até encontrar o ponto de virada da trava. Comecei a dobrá-lo, com cuidado de não quebrar ao meio, e fui deslizando a trava até virar para o outro lado. Comemorei em silêncio. A porta já estava solta, só faltava fazer o mesmo no trinco. Empurrei o cartão entre o beiral e a porta em todas as direções possíveis, escorando com o corpo para ajudar. Depois de alguns segundos, ouvi o clique mágico. Impressionante como a curiosidade faz o cérebro usar todo o conhecimento já adquirido na vida. Eu era capaz de arrombar portas, quem diria? Entrei pé ante pé, sem acender a luz. A decoração da casa era toda voltada para detalhes, almofadinhas com frases bordadas, arranjo no centro da mesa de jantar, plantas viçosas, bem regadas. Nada muito moderno, mas tudo bem cuidado. Um cheiro de lavanda preenchia a sala. Bandeja com bule e açucareiro de prata na mesinha de centro, usados como enfeite. Passadeiras em cima do carpete. Cafona até dizer chega, mas essa informação não ia ser útil para o perfil que eu tentava montar. Nenhum porta-retratos à vista. Examinei o oratório de perto. Diante dele, um genuflexório que tinha escapado do meu campo de visão. Sobre a bancada, a única imagem santa era mesmo aquela. Uma família devota de Nossa Senhora da Cabeça? Examinei o trono de ossos. Era feito de cerâmica. A Bíblia estava aberta nos Salmos, e o Salmo 91 sublinhado com caneta vermelha. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti, muito grande, não dava para ler tudo naquela situação. Depois eu analisaria a escolha com calma. Com as 2 mãos, levantei do trono a imagem da santa para olhar a inscrição na base e encontrei uma fenda. A santa era oca e havia um papel lá dentro. Tirei o meu canivete do bolso e soltei a pinça. Puxei com delicadeza, para não arranhar a pintura. Era um trabalho que exigia tranquilidade e tempo. 2 coisas que eu não tinha em uma sala escura de uma casa desconhecida, com uma chuva incessante caindo lá fora e trovões me dando sustos. Se alguém chegasse, eu não conseguiria escutar. Teria que me esconder na pressa, e só Deus sabe o que aconteceria depois. Finalmente, pesquei o papelzinho. Era uma fotografia dobrada ao meio, bem antiga, em preto e branco, tirada no que parecia ser uma aldeia indígena. Havia muitas árvores e algumas ocas ao fundo. Posando para a foto, uma menina índia, sisuda, mas linda, com olhos profundos e sem o braço esquerdo. No verso, aparecia escrito, Manuara, tribo Capinoru, 1955. O que significava aquilo? Fotografei a frente e o verso para não esquecer. Devolvi a santa ao lugar e abri a gavetinha do oratório, mas não encontrei nada, apenas dizeres de uma reza em papel plastificado. Sempre gostei de coisas místicas, mas precisava agir mais rápido. Nos quartos, confirmei que a casa estava mais bem cuidada por dentro que por fora.
Depois de passar pelo banheiro e por um quarto praticamente vazio, cheguei ao do casal e logo abri as gavetas dos criados mudos. A mesa de cabeceira direita era claramente da esposa, um abajur rendado, jarrinha com água e copo combinando, um porta-retratos onde ficava pendurado um terço. Na foto, um casal de noivos sorridentes que não trazia qualquer indício de um lar problemático. No cantinho, uma pilha imensa com dezenas de revistinhas de palavras cruzadas, todas preenchidas. Na gaveta, apenas alguns papéis, um caderninho com anotações dos gastos da casa, chaves espalhadas e fotos de família bem no fundo. Pelas roupas e pelos cortes de cabelo, dava para ver que tinham sido tiradas nos anos 1990. Olhei o verso e confirmei. Jales, 1997. Em quase todas as poses, 4 mulheres se abraçavam sorridentes. Uma delas era mais velha, sem dúvida, uma mãe com suas 3 filhas. Qual delas seria Janete? Por que não estavam em porta-retratos? Eu anotava tudo mentalmente, porque o histórico da relação familiar dela ia corroborar ou não sua versão. O criado mudo do marido estava trancado, claro. Mas consegui abrir rápido, agora já era quase especialista no balanço do crachá. Havia ali munição para uma .40 e para uma .380, um celular do tipo pré-pago, descartável, muitas playboys de mulheres famosas e algumas revistas pornô, digamos, mais reais. Em um envelope roxo, pequenas folhas de caderno com mensagens escritas à mão em caligrafia feminina. Preparei aquela canjiquinha que você adora, minha vida. Janete ou vida, sinto tanta saudade quando você demora a voltar do plantão. Saudade do teu beijo, do teu cheiro, do teu abraço. Janete. Eram recados cotidianos, sem data específica, mas todos bastante apaixonados. Aquilo não combinava em nada com uma esposa que acredita que o marido é um assassino de mulheres e que vai matá-la a qualquer momento. No mesmo envelope, junto às mensagens, a foto meio antiga e amarelada de uma mulher bonita, que logo deduzi ser a própria Janete, morena de olhos claros, cabelo escuro, com uma sutil pinta sexy no queixo. No fundo da gaveta, uma pilha de calcinhas, algumas cor de carne, outras com coraçõezinhos e florzinhas. As calcinhas eram pobres de tudo, gastas, descoloridas e o cheiro que exalavam, trancadas naquela gaveta, era muito forte. Cheiro de usadas, muito usadas. Nada de lingerie sensuais, o que era estranho. Que fantasia teria esse cara? Janete disse que o marido matava mulheres, mas não contou se ela mesma era abusada. Por mais que aquilo fosse coerente com a ideia que eu fazia de um assassino de mulheres, não servia de evidência. Era muito cedo para comprar a história toda. Ela podia estar exagerando para se livrar do marido, essa era a verdade. O cara podia ser só um tarado, o que é perigoso, mas nem sempre é crime. Eu mesma gostava de vender pau às vezes e usar algemas, chicotes e gel esquenta-esfria comprados em uma sex shop lá perto de casa. Depois de alguns anos de casada, mãe de 2 filhos, você precisa ser criativa para manter o tesão. Vasculhei o guarda-roupas, mas não havia nada de especial. Ao olhar embaixo da cama, me apoiei na beirada e senti um relevo. Chafurdei com os dedos até encontrar o que parecia uma gaveta escondida no estrado. Abri depressa, certa de que ali ficava o tesouro. Encontrei vibradores em variados tamanhos, panos de seda, um chicote macio, velas usadas e uma caixa estranha onde estava escrito kit choque terápico, com 4 lâminas adesivas laváveis e controle com metal de ondas elétricas com fio. A coisa começava a ficar pesada. Guardei tudo de volta no lugar e tratei de ajeitar o lençol sobre a cama. Melhor não levantar suspeitas. Passei para a cozinha. Ali também tudo estava impecável, liquidificador de roupinha, jarra de água coberta com renda, porta-pão, moringa de barro. Um perfil de Janete se desenhava na minha mente, partindo das fotos de família, do oratório, do cheiro de lavanda e dos objetos pela casa. Sem dúvida, ela era uma dona de casa vinda do interior. Tinha deixado a família para trás, passava o dia sozinha, esperando o marido chegar do trabalho. Por isso, as mensagens românticas do cotidiano e as palavras cruzadas para passar o tempo. Na área de serviço, mais uma peça do quebra-cabeça se encaixou e levei um susto. Pendurados ao lado do tanque, 2 uniformes engomadíssimos da polícia militar. Que azar, então o marido dela era PM. Claro que eu já tinha ouvido falar que no Parque do Carmo moravam muitos policiais militares, mas a ideia simplesmente não havia me ocorrido. Isso justificava a munição e as algemas, mas não justificava os objetos sexuais. Naquele instante, tive certeza de que Carvana iria me matar se descobrisse a investigação. As polícias civil e militar eram cheias de não me toques. Eu precisava sair rápido dali, já estava abusando da sorte. Dei um confere geral para ver se nada tinha me escapado, passei o trinco por onde eu entrará, chequei se não vinha ninguém e saí pela porta da frente. Ainda chovia a cântaros. Recuperei o guarda-chuva caído na grama e pulei a cerca. Sem olhar para trás, caminhei em direção ao carro. Quase desmaiei quando senti uma cutucada pelas costas. Tá procurando alguém? Era uma velha com os dedos ossudos, embrulhada em um xale e segurando um guarda-chuva xadrez. Tinha cara de bulldog e logo entendi que era daquelas fofoqueiras de praça, dispostas a tudo, até sair de casa em um temporal, para bisbilhotar os outros. Disfarcei, mas bati e ninguém atendeu. Eu vi quando o carro saiu, respondeu, orgulhosa. Quer falar com quem? Com minha prima Luzia, lá de Minas. A senhora conhece? A velha franziu o senho. Olhava para mim de cima a baixo. Aqui não mora nenhuma Luzia, não, disse, de má vontade. O nome da que mora aí é Janete. Quero que com ela uma hora dessa. Quero nada, minha senhora. Já falei que estava procurando a Luzia. A velha era uma furada. Melhor desaparecer o quanto antes. Virei as costas e andei depressa. Entrei no carro, joguei a bolsa e o guarda-chuva no chão do carona, coloquei minhas pulseiras e dei partida. 2 horas de trânsito para chegar ao meu prédio, toda encharcada e suja de lama.
Mesmo exausta, eu só queria continuar com as buscas. Todo investigador deve pensar assim: cada caso é como uma caixinha. Fechada uma, é hora de abrir a outra. Depois de visitar a casa de Janete, era hora de me preocupar com Marta, entrar no meu computador e checar as mensagens do amorideal.com. Abri a porta e minha vontade foi chorar ali mesmo. A mesa estava posta para 2, velas no castiçal e vinho nas taças. Meu Deus, sem brincadeira, o Paulo na vibe melosa. Só me faltava ter que arrumar energia para jantar romântico. Oi tio, ele disse, vindo com a garrafa na mão. Tive que abrir um sorriso. Oi, amor. Paulo beijou meu pescoço, o meu ombro. Saí de perto dele. Espera, eu tô imunda e suada. Adoro você suada assim, tio, você sabe. Nada como seu cheiro de verdade. Desesperada, vi o meu marido se aproximando, cheio de desejo. Não ia dar para escapar sem levantar suspeita. Pior ter que discutir a relação depois. Ah, tio, também estou com saudade. Amenizei. Deixa só eu tomar uma chuveirada rapidinho e coloco uma camisola especial para você. Ele aceitou, mordiscando o lábio. Corri para o banheiro, entrei no chuveiro de roupa e tudo. Que delícia, a água caindo sobre meu corpo, me relaxando. Para entrar no clima, eu precisava de um esquenta. Cuidei disso até ficar no ponto certo. Vesti uma camisola e segui para a sala, de cabelos molhados mesmo. Paulo já tinha dado conta de uma garrafa de Cabernet Sauvignon sozinho. Abri a segunda. Fui enrolando a conversa durante o jantar, abastecendo o copo dele com vinho e misturando o meu com água. Ele nem percebeu. Quando fomos para a cama, demos uma basicona, sem muita preliminar, porque ele estava excitadíssimo, mas completamente bêbado. Gozou sem eu ter que fazer muita ginástica e rolou para o lado, já desacordado. O Tigrão ia roncar a noite inteira e me deixar em paz. Corri para pegar o laptop. 96 respostas pipocaram no topo do site de relacionamentos. Fiquei impressionada com o número. 96. Mas esses homens são muito babões mesmo, viu? De modo inevitável, meu ego inflou na hora, mas voltei a me focar, olhando as respostas, uma por uma. Os apelidos iam do óbvio ao surreal. Aquiles, John, A Vontade de Estar no Altar, Gato Carioca 1, H Interessante, Via Vencedor, Tony Burnet. Obviamente, nada de @estudantelegal88, nem de Pietro. O malandro devia mudar os nomes de usuário e de cadastro a cada golpe. Comecei a deletar os que estavam longe do perfil que eu buscava. Homens com mais de 40 anos, por exemplo, foram eliminados de cara. O @estudantelegal88 era mais novo. Pelas mensagens que escrevia Marta, também inferi que era culto bastante para conjugar verbos corretamente, como em são 4 da manhã, não vejo a hora de ficarmos juntos, e para usar termos complexos, como persuasivo e embaraçado. Além disso, ele escrevia com frequência os termos você e porquê nas mensagens informais, mas às vezes colocava você e porquê. Será que essa alternância era proposital? Eu estava sofisticando demais a análise. O Carvana diria, simplifica, Vero, simplifica. Uma coluna chamada Eu Valorizo me ajudou na seleção. O @estudantelegal88 sem dúvida era alguém que gostava de contato com a família, pontualidade, educação rigorosa e fidelidade, um perfil interessante, com desenvoltura suficiente para interessar mulheres frágeis. Um gentleman para enganar Marta Campos. Eliminei aqueles com profissões mais tradicionais e menos chamativas, como contadores e militares. Reduzi as opções de 96 para 54, o que ainda era muito. Tinha de tudo: empresário, médico, filósofo, dentista, advogado, historiador. E, claro, nada me garantia que o @estudantelegal88 era um deles. Eu precisava de mais critérios de seleção para atrair e chegar ao homem certo. Essa era a verdade. Para isso, precisava conhecer melhor a vida de Marta Campos. Enquanto a madrugada avançava, olhei no celular as fotos tiradas na casa dela. Vi e revi imagens, dando zons em diversos pontos. Também folheei seu Moleskine, cheio de anotações fúteis. Alguns compromissos do dia a dia vinham sublinhados com marca-texto, horários de médico, idas à academia ou ao salão de beleza. Nenhuma menção a encontros com o malandro. Na contracapa do caderninho, encontrei um bolso discreto com crachá de uma empresa chamada Quartiles com a foto de Marta no centro. No site de busca, verifiquei que Quartiles era uma construtora multinacional na Avenida Paulista, o local de trabalho de Marta, ideal para conhecer ainda mais sobre ela. Decidi que iria até lá no dia seguinte. O quadro de cortiça com sua investigação particular também me parecia uma mina de informações, mas eu gastaria horas para examinar tudo com cuidado. Mesmo muito pilhada, meu corpo não acompanhava o ritmo e implorava por descanso. Talvez amanhã. De todo modo, com aquelas respostas do site, eu sabia que estava na cola do @estudantelegal88. Podia até sentir o cheiro do filho da puta. Deitada na cama, debaixo das cobertas ao lado do meu marido, fechei os olhos, saboreando o que eu faria com o malandro quando o encontrasse. Revelaria aos jornais? Não. Entregaria para a polícia? Nem pensar. Decidi, eu cortaria o pau dele fora. Capítulo 8. Sentada no banco do carona, Janete não sabe para onde vai. Vendada, tem a impressão de que ficam no carro por cerca de 1h30, talvez 2. Brandão não fala com ela, apenas dirige, enquanto escuta sua música insuportável que toca repetidamente no CD player. É como um canto indígena, na voz de mulheres tribais, que batem os pés no chão em ritmo nervoso, acompanhadas do som de chocalhos e gritos lamurientos. Janete chega a ter arrepios.
Depois de tantas vezes, já se acostumou a não perguntar nada. Para onde você me leva? Que música é essa? E a moça no porta-malas? Ela sabe que não adianta. Enquanto sacoleja, emudecida, intui que já percorreram um bom caminho de asfalto e, em dias de chuva como hoje, o carro não sai da segunda ou da terceira marcha. Para a frente, para. Para a frente, para. Sente um enjoo se formar no seu estômago, de tanto vai e vem. Engole em seco e tenta se concentrar em escutar algum som, sentir algum cheiro que ajude a identificar para onde está sendo levada. Em certo momento, uma virada brusca à direita. O carro sacoleja no que ela presume ser uma estrada rural. A chuva cessa, e Janete tem certeza de que está cada vez mais longe da grande São Paulo. Ouve o familiar cascalho e sente um cheiro que varia ao longo do ano. Às vezes, é capim-santo, em outras, jasmim. O som das cigarras é estridente na primavera e no verão. Os grilos também fazem um barulho ensurdecedor, mas incomodam menos do que a música maldita que toca sem parar. O carro diminui a velocidade e passa por cima do que parece ser um mata-burro, parando logo em seguida. Brandão desce, e Janete ouve o ranger de uma porteira. Permanece vendada no banco do carona, as mãos pousadas no colo, o peito arfante. O movimento do carro confirma sua suspeita. Avançam mais alguns metros e o marido volta a descer, para fechar a porteira? Ou para outra coisa? Ela não sabe o que ele faz, mas sempre demora alguns minutos para voltar. O silêncio da noite traz o som da natureza, serena e agradável, mas logo vem também os sons do porta-malas. Deusa lentamente recobrando a consciência, percebendo-se presa ali, gemendo de pânico enquanto soca a lataria, arranha o forro, chuta o banco traseiro. Janete quer muito reagir, quer ver onde está, quer salvar Deusa do terror. Enche-se de coragem para erguer lentamente as mãos trêmulas até a altura do rosto. Toca o próprio queixo, a nuca, os cabelos. Começa a chorar. Nunca foi tão longe. Seus dedos passeiam pelo elástico da venda para dormir. O indicador corajoso puxa o tecido poucos centímetros para cima. Ela consegue enxergar uma nesga de luz do painel do carro. As mãos contornam seu rosto, limpam a lágrima que escapou da noite e escorregou pela bochecha. Com cuidado, levanta só mais um pedacinho da venda e olha. Nem acredita, mas olha. O entorno é todo escuro, ermo, não há postes de iluminação, nem casas, nem nada. Só vê mato e sombras de árvores. O carro está parado em um descampado. Então, para onde Brandão foi? Para onde é que ele a leva? Tem vontade de sair do carro e averiguar, mas aí já é demais. Morre de medo de apanhar. Volta à escuridão, volta a apoiar as mãos na coxa. Pacientemente, espera. 5, 40 minutos, não sabe. Faz parte da tortura. Ela finalmente escuta os passos do marido na grama úmida. Retesa o corpo, torcendo para que ele não tenha visto de longe sua ousadia. Brandão abre a porta do carona, desliga o rádio, pega a esposa pelo braço e a conduz. Ela sente o cheiro de terra molhada, suas sapatilhas grudam na lama quando andam de braços dados por alguns metros do terreno irregular. Então, começam a descer uma escada de caracol. Janete dá cada passo com cuidado, com as mãos apoiadas nos ombros dele, tateando com a insegurança da cegueira forçada. Esbarra no corrimão e sente o metal frio e úmido. Durante anos, pensou que o lugar para onde eles iam era o porão de uma casa. Agora, sabe que é um bunker. Um bunker em um descampado, isso sim. Sente o cheiro de mofo misturado ao de éter, como se entrassem em um hospital velho. Janete caminha, titubeante, guiada pelo marido que volta a pegar o seu braço. Brandão a faz sentar em uma poltrona grande, macia, giratória e manda que ela retire a venda. Ela obedece, sem ousar se mexer muito. Só o que consegue ver é o veludo vermelho nos braços da poltrona e a parede úmida, a alguns metros de distância. Pelo teto, corre um trilho de aço que ela não sabe onde começa nem onde termina. Ali, ela parece estar no meio de tudo, como se fosse o centro do palco, mas é apenas uma sensação. Ela não faz ideia de qual seja o tamanho da área às suas costas e nem cogita olhar por sobre o ombro. A caixa, ele diz, apontando para o objeto a poucos centímetros dos seus pés. Janete treme, tem pavor só de olhar. Naquele instante, não suporta mais, chegou ao seu limite. Um gosto ácido sobe por sua garganta, queimando tudo no caminho. Seus olhos ardem. Tudo, menos a caixa, ela pensa. Tenta ganhar tempo, finge que não ouve, os olhos se mantêm fixos na parede áspera de tijolos mofados, estudando os desenhos que musgos e ervas daninhas criaram ali. A caixa, passarinha, ele insiste, calmo. Quando Brandão baixa o tom de voz, o perigo aumenta. Sem forças, ela agacha o tronco, estendendo as mãos para pegar a caixa. Nem pesa muito. É grande mas básica, feita de madeira, com espaço para encaixar perfeitamente a sua cabeça. Existem apenas alguns poucos furinhos nas duas faces laterais, bem na altura onde ficam os ouvidos. Janete sabe a razão daquilo. Brandão quer garantir que ela escute o ritual. Resignada, começa a vestir o artefato de tortura mais eficiente que conhece. Abre a caixa ao meio, passa pela própria cabeça e mergulha na escuridão total, fechando-a em volta do pescoço. Pressiona o fecho de metal que sustenta a caixa sobre os seus ombros, como se engolisse o seu crânio. Clique, Brandão confere, puxando um pouco. Gira a cadeira em 180 graus, deixando-a de costas para a parede e de frente para o que quer que seja. Janete nunca sabe o que se sucede diante dela, apenas imagina. Sem enxergar nada e ouvindo sons assustadores, sua fantasia fica solta, sem rédeas, tatuando feridas na memória como fogo em pele de criança. Às vezes, pensa que tem sorte por não ver o que Brandão faz com as moças da rodoviária. Outras vezes. Que impotência, meu Deus, que impotência. Um cheiro de madeira úmida invade suas narinas. É enjoativo, mas logo outro ganha destaque, velas queimando. Ela escuta fósforos sendo riscados.
Conclui que Brandão acende velas pelo bunker após colocá-la na poltrona. Será que ali também tem um oratório? Ou o lugar não tem iluminação elétrica? Respira fundo, tentando discernir as notas do aroma. Agora, já ligou para a polícia, já conversou com a policial Verônica. Está prestes a mudar a sua vida e precisa ser muito atenta ou ninguém nunca vai conseguir encontrar aquele lugar. Ela precisa de pistas. Aspira mais forte. É querosene, tem certeza. Lampiões? Candeeiros? O bunker começa a ficar quente. É sempre assim, um calor sobe por todos os lados, como se ela ardesse no inferno, e um cheiro de café impregna o ambiente. Nas primeiras vezes, ela mal acreditou. Naquela situação, Brandão parava tudo para fazer café. Ela escuta o som do líquido sendo colocado em um recipiente depois de pronto. Uma garrafa térmica? Sem dizer nada, assobiando seu acalanto cruel, ele sobe as escadas de metal. Enquanto ouve seus passos, ela gira um pouquinho a caixa para ficar mais confortável. É difícil, o negócio é apertado no pescoço, mas Janete aprendeu que certas posições são melhores que outras. Finíssimos raios de luz entram pelos orifícios laterais da caixa, mas não chegam a iluminar nada. Tem a espessura de alfinetes. Ela tampouco consegue enxergar através dos buracos. Já tentou fazer isso e foi inútil. Por isso, fica parada, sabendo que Brandão não demora a voltar. Escuta seus passos na escada, desta vez mais lentos e pesados, sem dúvida porque ele carrega Deusa nos braços. Ou será a sua imaginação? Talvez ela venha andando, na mira de um revólver. Não, Janete escutaria os passos de duas pessoas. A não ser que ela esteja descalça. Ouve com atenção e se maldiz por isso. A curiosidade vence o medo. Ela percebe um novo detalhe a cada vez e sabe que tudo será útil quando for conversar com a polícia. Dorme, minha pequena, não vale a pena despertar. Brandão assobia. Sob a melodia de ninar, ela escuta a Deusa gemer de modo abafado, soltando grunhidos. Ele a acedou? Ou Deusa está amordaçada? Em pouco tempo, o pesadelo começa. Ela urra sem parar, um grito longo e sofrido, e as correntes escorregam pelas engrenagens. O som de metal contra metal reverbera na caixa e arranha os ouvidos de Janete. É ensurdecedor. 1, 2, 3 puxadas. Ela quase enxerga a moça ser suspensa pelas correias. De cabeça para cima ou para baixo. O deslizamento de correntes dura menos de 1 minuto. Então, vem a trégua. Brandão se afasta, volta a subir as escadas, e desta vez, fecha o alçapão com força. Ela não sabe se o marido as tranca ali, mas tem certeza de que leva o café consigo. O cheiro vai embora junto com ele. Deusa continua a grunhir, implora por ajuda, quer explicações, quer ter esperança. Deve estar muito bem amarrada. Os metais das correntes tilintam quando ela se sacode como em uma orquestra desumana. Janete poderia abrir o fecho, livrar-se da escuridão e olhar ao redor. Brandão não está lá e, quando sai com o café, demora para voltar. Ela não fica presa à poltrona, pode fazer o que quiser, mas não faz nada. Pensa na sua família, na falecida mãe, nas irmãs, no antigo desejo de ter filhos. Há muito desistiu desse sonho. Toma pílulas anticoncepcionais com a mesma devoção com que reza salmos todos os dias. Imagina-se mãe e alvo da ira de Brandão, pendurada e torturada. Não suportaria. Desiste até de falar algumas palavras para tranquilizar Deusa, que não para de gritar. Para Brandão, aquelas mulheres não são nada. Ele nunca conversa com elas, não vê os seus olhos cheios de esperança ao descer do ônibus para a nova vida. Não escuta fragmentos das suas histórias enquanto andam até o carro, não vê as fotografias dos filhos, muitas vezes ainda bebês, que elas mostram no celular, ansiosas para explicar que vieram a São Paulo a fim de ganhar dinheiro para eles. Janete não suportaria ter que encarar os olhos de Deusa. Para ela, é uma pessoa. Para Brandão, é descartável como lixo. Fica ali, os braços tensos caídos na poltrona. 1000 planos na cabeça, mas um coração fraco. Só pode ser medo mesmo. Gosta desta justificativa, medo. Qualquer um entenderia. Muitas vezes torce para que Brandão volte rápido e acabe logo o que tem para fazer. Em outras, reza pela demora, como se por um milagre ele pudesse mudar de ideia. Nunca aconteceu. Dentro da caixa, vai ficando mais e mais quente, ela transpira por todos os poros e perde a noção do tempo. A simples tarefa de respirar se dificulta a cada minuto, e a gola da sua blusa começa a encharcar. A claustrofobia que sente a faz pensar que o bunker também é uma caixa. A caixa dentro da caixa. É despertada por Brandão que está de volta e remexe em algo como uma lona. Ela nem o ouviu chegando. Tilintar de metais. Uma tesoura? Bisturis sendo afiados? Facas? Cada golpe silencioso é seguido por gritos guturais de Deusa. Janete sabe que vai passar a noite toda dando forma e cor aos berros da coitada. É uma intrusa na dor dela. Intui que está a menos de 2 metros de tudo que acontece ali e tenta se concentrar nos sons além dos gritos. O que ele usa para causar tanto sofrimento? Pela cabeça de Janete, passam alicates e pinças. É o som de um martelo, pregos contra a carne. As marteladas têm intervalos, mas não cessam. Janete pesca fatias de humilhação. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Não, de novo não. Para, por favor, para. Escuta golpes de chicotes de látex, correntes roçando umas nas outras. Às vezes, Brandão gargalha e Janete sabe que ele ri da cara dela, pateticamente envolta na caixa. Mais chacoalhar de metal, mais gritos. Conforme usa as ferramentas, o homem vai jogando-as no chão. Dorme, minha pequena, ele diz para Deus em certo momento, e Janete o imagina carinhando o rosto molhado dela. Dorme que eu vou te mostrar o que é sentir prazer. Mais uma vez o som das correntes passando pelas engrenagens, choro, palavras sufocadas.
O faiscar da aproximação cruel de fios elétricos desencapados. Janete chega a se arrepiar ao imaginar como é levar choques desse tipo. Ela mesma demorou muito a se acostumar com o kit choque que Brandão adora usar na cama, mas pelo menos aquele é feito para causar prazer. De vez em quando, Deusa fala está muito apertado, e Janete escuta velcros e cintas de couro sendo fechados. Estão fazendo sexo? Silêncios repentinos a fazem concluir que a moça desmaia e volta à consciência. Quando acorda, logo é calada, provavelmente com máscaras de couro que já viu nas revistas eróticas que o marido coleciona. Algumas vezes, ouve som de engasgos e se lembra das mordaças que deixam uma bola enfiada na boca. A respiração de Brandão é cada vez mais forte. Ela conhece aquele ritmo lascivo, o som das estocadas, os tapas na pele nua. Na caixa, Janete sente ciúmes. Nem consegue respirar direito. Está suando, mas não pode se secar. A consciência vacila. De supetão, os gemidos de Deusa mudam de tom. Janete odeia esse momento, mas ele sempre chega. Como alguém pode passar tão rápido do horror para o prazer? Nas primeiras vezes, ela até duvidou, pensou que era sua imaginação. Agora tem certeza, são gemidos de tesão. Deusa sofre, treme, mas passa a gostar. Será possível? Sem dúvida, Brandão usa suas habilidades na cama para conseguir resultados assim, ela mesma sabe. É prisioneira da boca, das mãos e dos feitiços do marido. Janete não faz ideia de quanto tempo dura, mas continua ouvindo. Fica indignada, mas também se excita. Na escuridão da caixa, imagina o jogo sexual, quase sente as lambidas que agora são para a Deusa. Revolta-se consigo mesma, fere as palmas das mãos com as próprias unhas, tenta a todo custo evitar que seu corpo participe daquela orgia tétrica. Mas não tem jeito. Ao final, Deusa regurgita uma espécie de orgasmo doloroso. Feito bicho selvagem, Brandão também urra e volta a mexer nas correntes. Janete escuta algo correndo pelos trilhos, como uma montanha-russa. A voz de Deusa gira sobre sua cabeça cada vez mais rápido. Conforme a velocidade aumenta, Brandão ri, alucinado. Janete se sente tão tonta que desmaia por um segundo. Os sons se confundem em sua cabeça, os gritos reverberam e ela não consegue distinguir o que é real do que é resquício de memória. Logo vem o silêncio. Um silêncio incômodo, quase grosseiro depois de tanto barulho. Tem certeza de que é nesse momento que ele mata a mulher. Por que Deusa ficaria tão quieta se não tivesse sido morta? Será que foi sedada? Janete escuta o barulho de plástico sendo manuseado e um som seco que lhe remete ao pai degolando galinhas para o almoço de domingo. De certa forma, fica aliviada. Significa que o ritual está acabando. Brandão volta a subir as escadas, sobe devagar, com certa dificuldade. Ela o imagina carregando o corpo morto de Deusa nos braços. Janete fica sozinha, mas nem se mexe. É como se uma névoa descesse sobre ela, confundindo seu raciocínio. Está exausta de sentir. Minutos depois, o marido volta, e ela nota quando ele apoia as mãos nos braços da poltrona. Aproxima-se dela, vira a cadeira para a parede outra vez e ordena que Janete tire a caixa da cabeça. Ela obedece, abrindo o fecho. Clique, nem acredita que conseguiu outra vez. Pensou que fosse morrer. Sem querer, chora. Brandão enfia a mão na sua calcinha e constata que ela se excitou. Está molhada. Você não é muito diferente de mim, ele diz. Santinha do pau oco. Janete é dominada pela vergonha. Nem ela mesma sabe como pode se excitar naquela situação, mas acontece. Fazer o quê? A escuridão da caixa ajuda. Encara Brandão e sente muita vontade de se virar para trás e examinar o local por inteiro. Ver se tem sangue no chão, ver onde ficam as ferramentas e as correntes, ver se Deus ainda está lá, viva ou morta. O uniforme dele de PM continua impecável, sem qualquer mancha. Como o marido pode fazer aquilo tudo sem se sujar? Coloca a venda. Ele manda. Cadê a moça? Você matou ela, não matou? Não. Ela tenta desvendar algo na expressão dele, mas não consegue ver nada. Mais lágrimas escorrem pelo seu rosto. Brandão projeta a língua para fora e lambe cada uma delas. Gosta de beber lágrimas. Vai passar, passarinha. A gente trepa e você perdoa. É como se ele sugasse a energia vital dela através das palavras. Humilhada, Janete recoloca a venda de dormir sobre os olhos e passa o braço pelos ombros de Brandão. Voltam juntos para o carro, ela guiada por ele, unindo o desequilíbrio mental em que se encontra o desequilíbrio de andar sem ver onde está pisando. Sente nojo de si mesma, de Brandão, da vida. Respira o ar puro do descampado, mas não adianta. Vomita antes de entrar no carro. 3 grandes golfadas que vêm das entranhas. Fica imóvel, esperando, mas foi tudo. Está vazia. O marido liga o carro. Em pouco tempo, chegam em casa, o caminho de volta parece mais rápido. No sofá, ela tira a venda e passeia os olhos pela sala onde se sente segura, é o seu ninho. Ele logo se aproxima, beija seu pescoço, enquanto aperta sua cintura, convidando-a para o quarto. Janete evita, tudo ainda é muito recente, mas acaba cedendo, em um misto de medo, espanto, subserviência e desejo. Brandão lambe o corpo dela, suga seus arrepios, acaricia nos lugares certos, sussurra no ouvido e mordisca as partes que ela mais gosta. Na cama, o monstro vai embora e ele volta a ser seu homem maravilhoso. Ela chega a esquecer tudo. Esquece a caixa, os choques, os gritos e o horror. Naqueles momentos, Janete ama Brandão. Capítulo 9. Manhã agitada em casa.
Por sorte, acordei com asas nos pés e nas mãos. Fiz café rapidinho e despachei todo mundo em tempo recorde. Parecia até cozinheira de programa de culinária. Desde que resolvi ajudar aquelas mulheres, eu mesma era uma nova mulher. Mandei uma mensagem para o Carvana dizendo que o Rafa tinha acordado com febrão e que eu só conseguiria chegar à delegacia no fim da tarde. Não aguentava de ansiedade para analisar todas as coisas acumuladas no quadro de cortiça que encontrei na casa de Marta Campos. Juntei a papelada, me sentei à mesa da sala de jantar, de pijamas mesmo, abri o meu bloco de notas. Finalmente, o silêncio preenchia o apartamento e eu me sentia uma rainha. Separei os papéis em pilhas por assunto: cartões de visita, recibos e protocolos, fotografias, notas fiscais de farmácia e padaria, contas a pagar, bilhetes e anotações sem significado aparente. Comecei pelas fotos, já que só haviam duas. Em uma delas, Marta parecia bem feliz ao lado de outras duas mulheres, na sombra de um coqueiro de alguma praia por aí. Coisa de amigas, mas nada anotado atrás da foto. Na outra, Marta e um homem bonito, com traços babiface, roupa impecável e barba bem feita. O tipo de homem que continua parecendo criança para sempre enquanto a mulher vai envelhecendo. De pé, ele olhava para uma Marta mais jovem, gordinha, sentada em uma poltrona de tom clássico, os dois de mãos dadas, apaixonados. Ela exibia um anel de noivado no dedo, orgulhosa. Peguei o lápis, adoro anotar tudo a lápis, e escrevi alguns pensamentos no caderninho. Namorado? Marido? Morreu? Caiu fora? Eu precisava saber o que perguntar quando fosse ao trabalho dela. Era como uma jornalista preparando a pauta de um entrevistado. A pilha de cartões não pareceu interessante. Vários eram de restaurantes: Gato Gordo, Cocobambu, Levan, Tratoria do Sargento, alguns japoneses, Paris 6 Bistrô, Varandas Gourmet, Pesarias e Deliveries. Não consegui encontrar nenhum padrão especial ali, nem por endereço, já que eram espalhados pela cidade, nem pelo tipo de comida. Talvez uma queda pelo paladar francês? Enfim, nada útil. Além desses, cartões de visitas variados, desde um de dentista com aquele calendário de próxima consulta no verso até o de uma administradora de imóveis e de um agente de viagens. Será que algum daqueles contatos era do malandro? Anotei os nomes no meu bloco e segui para o tópico seguinte: uma página de internet impressa, com a consulta aos pontos da carteira de habilitação dela no Detran. Nenhuma multa recente e apenas 3 pontos, o que me levava a uma nova série de perguntas. Onde estava o carro de Marta? Ela havia ido de táxi à delegacia. E, naquele documento, ela possivelmente queria checar se alguém tinha levado alguma multa com seu veículo. Emprestou a alguém? Ou foi roubada? Me ajeitei na cadeira, desconfortável. O caminho, que antes parecia fácil, começava a se revelar tortuoso. Eu esperava mais daquele quadro de cortiça, essa era a verdade. Sabia que havia ali documentos de uma investigação pessoal de Marta, feita em poucos dias, para descobrir a identidade do @estudantelegal 88. Entender a lógica da caçada dela, se é que havia alguma, era o meu maior desafio. Em alguns momentos, o quadro de cortiça parecia só um mural da casa, aquele tipo de lugar em que a gente vai grudando tudo só para tirar da frente. Eu mesma era mestra em guardar papel inútil só porque achava que um dia usaria para alguma coisa. A próxima pilha de papéis me deu mais esperanças. Era uma coletânea de várias notícias e informações impressas sobre o golpe conhecido como Boa Noite, Cinderela, além de um resumo sobre os efeitos do GHB, ketamina, burundanga e roipinol nas pessoas. 5 horas de uma boa amnésia, quando misturados a álcool. Aquilo eu conhecia bem, as chamadas drogas do estupro. Quase não havia estatística sobre esse crime, de tão difícil que era uma mulher dar queixa quando era vítima dele. Se Marta se identificou com esses efeitos, o @estudantelegal 88 não era leigo e nem usava só o seu charme. De algum jeito, ele tinha acesso à droga. Por fim, preso ao quadro de cortiça, havia um desenho com traços nervosos, uma tentativa de retrato falado. Nenhuma característica saltava aos olhos, apesar de ser razoavelmente bem feito. Chegava a ser parecido com o cara da fotografia, mas com certeza não era a mesma pessoa. Aquele desenho só podia ser do @estudantelegal 88. Na minha cabeça, outro mural se formava, aquele que eu acessaria para fazer perguntas no trabalho de Marta Campos. Olhei para o relógio, guardei tudo depressa, mudei de roupa e me mandei para a empresa Quartiles. Desculpa aí, Carvana, mas você teria feito a mesma coisa nos seus bons tempos. Entrei pela Avenida Paulista olhando a numeração e procurando um estacionamento com preço razoável, o que, naquela região, era quase uma tarefa para Santo Expedito. Já na portaria do edifício, diante de um balcão com 3 recepcionistas, uma pequena fila de pessoas se identificava para subir. Atrasada, dei uma carteirada fácil, furei fila, exigindo sigilo sobre a minha chegada. Prerrogativas da polícia. Surpresa sempre foi uma ótima arma. Peguei o elevador cheio de executivos e desci no 5º andar. Logo na entrada, uma secretária bem vestida me perguntou: "Bom dia, a senhora tem horário marcado com quem?" Mostrei o crachá com o brasão da Polícia Civil. "Meu nome é Verônica Torres. Estou investigando sobre Marta Campos, que trabalhava aqui. Você deve ter visto no noticiário." Seus olhinhos brilharam na mesma hora e ela sorriu como se o assunto não fosse trágico. "Vi, claro que vi. Que pena esse caso, né?" Fiquei supermexida. Coitada. Se jogar daquele jeito. A gente insistiu muito para ela ir à polícia, mas acho que foi pior. Ela não aguentou a barra. A moça empertigou o corpo na cadeira e pude ler o nome no crachá. "Sabe de alguém que pode colaborar comigo, Juliana? Preciso saber um pouco mais da Marta." Ela queria ser prestativa. Sua rotina enfadonha havia subitamente se transformado em um episódio de série policial. Olhou para os lados antes de cochichar. "A melhor pessoa é a Regina, que dividia a estação de trabalho com ela. Espera aí que eu vou interfonar." Enquanto aguardava, observei a decoração de entrada da empresa. Chique mas seca.
Uma planta aqui, um vaso acolá, aquelas gravuras comuns e impessoais penduradas na parede. Em poucos minutos, Regina apareceu e me convidou para entrar. O lugar quase não tinha paredes, mas era todo dividido em baías brancas. Não dava para ter muitos segredos trabalhando em um local assim, sem privacidade, sem porta para fechar. Sentei em uma dessas estações de trabalho, como eles chamavam, na cadeira que era de Marta apenas alguns dias antes. Regina puxou uma para ela e sentou-se diante de mim. Você é da polícia? Ela me encarava. Era uma mulher morena, magra, de cabelos alisados presos com um elástico. Tinha os olhos cansados e a voz rouca de quem fumou a vida inteira. Sou, sim. Meu nome é Verônica Torres. Sou responsável por verificar algumas informações que tenho sobre a Marta. Há quanto tempo vocês se conheciam? Uns 7 anos. Essa empresa tem pouca rotatividade de funcionários. É quase uma grande família, apesar de que a Marta é bem tímida. Quer dizer, era bem tímida. Ainda não consigo falar dela no passado, disse, e os olhos se encheram d'água. Ela parecia verdadeira. A gente não chegava a ser amiga, mas eu gostava dela, sabe? Entendo, querida, respondi, tentando soar compreensiva. Regina se levantou de repente. Vou buscar um copo d'água e um café. Você quer alguma coisa? Água. Aproveitei para analisar a mesa de trabalho de Marta. Na baia, nenhuma fotografia, nenhum registro de pessoalidade, apenas um computador moderno e tubos de guardar projetos de arquitetura. Como alguém podia separar tão bem o mundo profissional do pessoal? Na minha vida, os dois viviam se esbarrando. Recomposta, Regina voltou e projetou o corpo para frente, apoiando os cotovelos nas pernas, enquanto bebericava seu café fumegante. O que exatamente você quer saber? Queria que você me falasse sobre a Marta. Tudo o que te ocorrer, não precisa filtrar nada. Vai só dizendo, mesmo que pareça irrelevante, tá? Tudo bem. Mas eu não acho que sei de muita coisa. Eu só precisava dar um empurrãozinho. A Marta tinha família, namorado, quem era próximo dela? Ela era muito sozinha. Filha única, foi criada no interior por uma tia-avó que morreu faz tempo. Regina suspirou. Aí ela veio para São Paulo, fez faculdade de arquitetura. Conheceu o noivo em um serviço que a gente fez aqui pela empresa. Noivo? É este aqui? Mostrei a foto que havia no quadro de cortiça de Marta. Esse mesmo. João Paulo. Estive com ele umas 3 ou 4 vezes. Eles namoraram por uns 6 anos. Ela estava muito feliz, morando junto, queria casar, e ele vivia escapando do assunto. Um dia, enfim, o noivo contou a verdade para ela. Todo mundo já sabia, mas ninguém comentava. Ela também devia saber, não é possível. Ele dava toda a pinta. Ele era gay? Gaysíssimo. Queria um casamento de fachada, morria de medo da mãe dele, uma socialite que queria ter tido filho macho. Mas filho a gente não escolhe, né? Essas famílias com sobrenome parece que estagnaram no século passado. O coitado abriu o jogo para Marta e ela ficou arrasada, sem chão. Disse que nunca tinha desconfiado de algo assim. Vai entender. O noivo não gostava da coisa. É um problema sem solução, e Marta era uma solucionadora de problemas. Ela teve até um princípio de depressão. Faz quanto tempo, isso? Regina mordiscou a borda do copo enquanto pensava. Uns 8 meses, por aí. E depois? Depois, passou. A Marta deu uma grande virada. Chorou o que tinha que chorar, levantou e sacudiu a poeira. Ela era muito inexperiente, entende o que quero dizer? Namorou um cara a faculdade inteira. Era fiel, amarrada, com sonho de casar. Depois, noivou com esse que não dava conta do recado. Você sabe que ela era gorda, né? Gorda? Ela estava bem magra quando foi na delegacia. Uma falsa magra, Dona Verônica. Depois de dar a volta por cima, resolveu recuperar o tempo perdido, curtir a vida de solteira. Ela só precisava perder uns 20 quilos para ficar em forma, mas nunca conseguia. Fez uma bariátrica dessas simples, sabe? Mudou o estilo de se vestir, ficou mais informal, mais descolada, sabe? São irritantes essas pessoas que perguntam, sabe, no final de cada frase. Mantive o foco. Como foi o recomeço da Marta? Ela saiu com muitos caras? Era de ir em balada? Nada, super careta, apesar de estar levando a sério a tentativa de se soltar mais, sabe? O pessoal solteiro aqui do escritório deu 1000 dicas para ela, ajudou a baixar aplicativos no celular, desses de conhecer gente. Mostrou como funcionava a vida lá fora. Ela não se deu muito bem com o Tinder, mas logo no primeiro site de relacionamento que se inscreveu apareceu o Pietro. Você sabe o nome do site? Sim, ela me mostrou umas mensagens. Era amorideal.com. Nunca fui a favor de conhecer gente pela internet, mas tenho que te dizer que essa foi a fase mais feliz da vida da Marta depois do baque. Era incrível, ela estava radiante, lindona, tinha comprado um montão de roupas, lingeries diferentes, vivia sonhando, sabe? Eles conversaram por meses. E se encontraram muitas vezes nesse período. Nada de encontros. Ele dizia que era de outra cidade. Tudo acontecia no virtual mesmo. E foi se aprofundando assim. Aprofundando como? Você sabe se ele pediu dinheiro para ela? Regina recostou-se defensiva na cadeira. Aí já é muito pessoal, né? Por favor, me diz. É importante. Ele pedia um dinheiro de vez em quando, sim. Mas não era nada que soava mal, sabe? Quer dizer, ele não era um garoto de programa. Pelo que sei, o Pietro era estudante, mais novo que ela, arquiteta formada, trabalhando aqui e ganhando bem. Ele fazia faculdade de filosofia e tinha uns problemas às vezes. Coisa de família. O dinheiro que ele pedia não era muito para Marta. Não era nada que ela estranhasse no começo.
Então, ela dava grana sem nem ter conhecido o cara pessoalmente? Regina manteve o olhar perdido, como se só agora percebesse o absurdo da situação. Aconteceu algumas vezes, disse. Não sei se tô conseguindo te explicar, eu também me sinto culpada por não ter percebido nada. Mas a Marta estava tão feliz. Eles ficavam horas conversando, mandando mensagens um pro outro. Parecia que já se conheciam há séculos, gostavam das mesmas músicas, dos mesmos filmes e livros, era como almas gêmeas. Esses estelionatários pesquisam tudo sobre as suas vítimas, em geral mulheres mais velhas saindo de uma situação dramática, como uma separação ou uma súbita viuvez. Eles chegam de mansinho, especialistas em colar os cacos de uma pessoa fragilizada. Mantém conversas simultâneas com várias mulheres em diferentes estágios de conquista que é para não perder tempo. No fim das contas, acabam de moer o vidro e tiram o pouco de dignidade que ainda resta nelas. Continuei a conversa, sem pressionar Regina, que sem dúvida se fecharia caso começasse a se julgar responsável pela desgraça de Marta. Regina, quando ela começou a desconfiar desse Pietro. Não desconfiou, isso foi o pior. Ninguém nunca desconfiou. Até que um dia ele escreveu que estava na cidade e marcou um jantar com ela na sexta-feira. A Marta foi pra lua de tanta felicidade. Se preparou toda, passou o dia no cabeleireiro, depilação, manicure e escova. Ela estava tão linda. Regina estava acanhada, não queria parecer fofoqueira. Eu tentava a todo custo criar uma conexão com ela para que abrisse o bico. Ajudei a palpitar na lingerie, na roupa que ela usaria, e até eu, que sou macaca velha, me animei. Continuou. Pode acontecer um amor assim, não pode? Mas deu tudo errado. Errado como? Errado do pior jeito possível. Na segunda-feira depois do encontro, a Marta não veio trabalhar. Achei que ela tinha esticado o final de semana, que estava tudo perfeito, mas ela veio na terça. Coitada, chegou aqui se arrastando, nem dava para reconhecer. Olhos inchados, ombros caídos, chorava sem parar. No começo nem queria falar do assunto, mas todo mundo que sabia estava curioso pelo último capítulo da novela dela. Escritório grande é assim, um acompanha a vida do outro, sabe? Sei, respondi, com vontade de socar a cara daquela mulher se ela usasse, sabe, mais uma vez. O que você sabe? Ela levou o golpe mais manjado do planeta. Foi jantar com o cara. Eles foram para casa dela porque ele disse que estava hospedado em um hotel, e a partir de certo ponto, ela não conseguia mais se lembrar de nada. Acordou na cama, nua, e várias coisas tinham sido roubadas. Laptop, dinheiro, joias. O carro? Sim, o carro também. A essa altura, era provável que o malandro já tivesse até revendido o veículo para um desmanche qualquer no interior do país. Possivelmente, Marta não havia comentado nada disso com Carvana. Caso contrário, ele não poderia escapar de fazer um boletim de ocorrência. Sem dúvida, ela contará a história pela metade, envergonhada, com medo de soar trouxa demais. Ele raspou tudo. Foi horrível, Regina acrescentou. Parece que só não levou o celular. Pietro era mesmo esperto. Provavelmente, sabia que furtar o celular era um péssimo negócio. Fácil de localizar. Preferi não dizer mais nada e esperei que Regina retomasse a conversa. Nos dias seguintes, ela sofreu muito. Continuava tentando falar com ele. Mandava e-mails, mensagens no Facebook, mas ele tinha excluído tudo. Sumiu do mapa de vez, disse, com um tom lamurioso. Ela estava tão envergonhada de ter caído nesse golpe que o pessoal aqui do escritório teve que fazer tipo uma campanha para ela procurar a polícia. Agora, nem sei se a gente fez certo. Claro que fizeram. Ela devia ter procurado a polícia assim que tudo aconteceu. A Marta não queria de jeito nenhum. Estava com tanto medo que nem queria saber do dinheiro do seguro do carro. Achava que podia investigar sozinha, foi juntando toda a informação que tinha. Daí, uns 5 dias depois, apareceu aquela doença na boca. Foi nessa hora que ela chegou no fundo do poço. Quando a boca dela estourou cheia de pus. Você sabe que doença era essa, na boca e na vagina? Vagina? Eu só sabia da boca. Não sei o que era aquilo, mas era bem feio. A Marta estava esperando o resultado de um exame, mas acho que não tinha chegado ainda. Tinha? Não sei, menti. Você acha que ela pegou dele? Claro que sim. De quem poderia ser, além do Pietro? A Marta não saía com mais ninguém. Regina, você se lembra da data do jantar dela com Pietro? Foi na sexta depois do feriado de 7 de setembro. Faz o quê? Uns 10 dias? Onde eles foram jantar? Não faço ideia. Pelo que eu lembro, a Marta tinha dito que o Pietro ia fazer uma surpresa, sabe? Levar ela em um lugar especial. Mas era humilhação demais eu perguntar, depois de tudo, qual era o local, você não acha? De que ia adiantar? Talvez o restaurante tenha câmeras e a gente consiga recuperar as imagens daquela noite, as imagens desse cara que enganou a Marta. Regina empalideceu. Ai, meu Deus, eu deveria ter perguntado. Quer que eu veja com algumas pessoas daqui? Vai que alguém sabe. Que bobeada minha. Não se preocupa, falei, sentindo que a conversa já tinha se esgotado. Levantei-me. Vamos fazer o seguinte, vou deixar meu número de celular e se você conseguir descobrir alguma coisa, me avisa, combinado? Tudo bem, ela disse, pegando o papelzinho e dobrando com bastante cuidado. Cheguei à Avenida Paulista, onde carros no trânsito e pedestres apressados coloriam o caos. Andar um pouco até o estacionamento ia me fazer bem e me ajudar a pensar. Mergulhei no mar de gente, mais uma entre milhões, invisível. Entrei no carro, intrigada. Antes de girar a chave, passei os olhos pelas anotações que eu tinha feito. Será que a cirurgia bariátrica era um elemento do perfil das vítimas desse cara? Sem perder tempo, liguei para o Prata, um médico do IML de São Paulo com quem tive um casinho bobo uns 5 anos atrás. Como éramos os dois casados, com filhos, e o sexo não era lá essas coisas, acabamos ficando amigos.
Prata era um médico incrível, super prestativo, e estava de plantão. Pedi que me enviasse o relatório de necropsia da Marta e que, se possível, ele mesmo desse uma examinada no corpo dela para confirmar a cirurgia bariátrica e buscar novas informações que pudessem ser úteis. Ele disse que iria ver e me retornaria. Cheguei na delegacia incrivelmente rápido, considerando que já era meio da tarde, quase hora do rush. Imaginei que o Carvana me encheria de perguntas, mas, quando entrei, ele nem estava lá. O velho sempre dava umas escapadas depois do almoço. Eu tinha certeza de que era alguma amante. Voltava com cara de bobo, munido de desculpas sem que eu perguntasse nada. Fiz um lanche rápido, sem descuidar da dieta, fruta e gelatina. Sentei à minha mesa e toquei o dia, tirando da frente o trabalho mais urgente. Carvana só chegou no fim da tarde, cheirando a motel barato, e perguntou pelo Rafa. Ainda tá mal. Menti. Tendo marcado presença, fui para casa o mais cedo que pude. Nem Paulo, nem as crianças tinham voltado ainda. Que sorte! Diante das minhas descobertas, eu precisava fazer algumas modificações urgentes no perfil de Vera Tostes. No campo profissão, escrevi psicóloga bem-sucedida, o que devia ser suficiente para chamar a atenção de quem quer estabilidade financeira e um bom papo. Acertei de magra para gordinha resolvendo o assunto, com um sorrisinho na sequência. Depois, concluí que era hora de interagir. Montei uma resposta padrão para os 54 homens que restavam depois da primeira triagem e enviei. Olá, tudo bem? Obrigada pela sua mensagem. Você perguntou sobre mim, então vamos lá. Meu nome é Vera. Emoticon sorrindo. Eu me divorciei tem 5 meses, foi meio pesado, mas passou. Não tenho filhos, nem cachorro, nem papagaio. RS trabalho como psicóloga e moro nos Jardins. Sou pra cima, livre, leve e solta. Quero começar uma vida nova ao lado de alguém legal. Será que é você? RS me fala mais sobre a sua vida também. Fiquei curiosa. Juos. Para minha surpresa, precisava pagar para responder. Era assim que o site lucrava, alimentando a ânsia de homens e mulheres em se relacionar. Preenchi as informações do cartão de crédito e paguei. Não era caro, tudo bem tirar um pouco do meu bolso para fazer justiça. Sem dúvida, as conversas me levariam a maiores conclusões e eu poderia comparar os vícios de escrita do @estudantelegal88. Hora de aguardar o passo do inimigo. Já era noite quando Prata retornou à minha ligação. Pediu desculpas pela demora, contou que tinha se enrolado em outra coisa e só agora conseguirá um tempo para ver o que eu havia pedido. Imagina ser médico do IML em uma cidade violenta e enorme como São Paulo, mal deve dar tempo de respirar. Não tem problema, Pratinha. Me conta o que você conseguiu. Infelizmente, quase nada. O relatório do legista responsável informa fatos óbvios, que ela faleceu com a queda, que a bactéria foi encontrada na boca e na vagina. E, sim, o relatório menciona uma cicatriz compatível com uma cirurgia bariátrica no abdômen e as modificações internas de praxe nesses casos. Só isso. Você teve tempo de dar uma olhada no corpo? Tentei, Vero. Mas o corpo dela já foi retirado. Aquilo me pegou de surpresa. Como é? Retirado por quem? Pela família, claro. Família? Tem certeza? Tenho. Tô com o formulário de remoção do cadáver em mãos. Deixa eu ver. Foi retirado ontem pelo irmão, Roberto Campos. A Marta não tem irmãos, Prata. Ele deu um risinho nervoso ao telefone. Claro que tem, Vero. Tá aqui assinado por ele. Vou digitalizar e te mando por e-mail, ok? Agradeci e desliguei, engolida por infinitas dúvidas. Um irmão que existia e ninguém sabia. Talvez eles não se falassem por briga de família, questões de dinheiro ou algo assim. Caso contrário, quem havia retirado o corpo de Marta? Era fácil falsificar um formulário, ninguém conferia nada. Eu mal podia lidar com a ideia de que o próprio @estudantelegal88 estava com o corpo dela. Tesão por cadáveres. Meu estômago embrulhava só de pensar. Eu queria voltar à casa de Janete, mas já era noite. Paulo e as crianças chegaram em pouco tempo, e tive que assumir o posto de mãe atenta e esposa perfeita. Meu débito com eles era enorme. Assei uma pizza no forno e comemos enquanto Lila contava sobre o seu dia na escola e no balé. Dormi uma noite inquieta, pensando em Marta e também em Janete. A história de Marta havia mexido muito comigo. Eu estava na ânsia de colocar as mãos no filho da puta do @estudantelegal88, mas a prioridade era cuidar dos vivos e não dos mortos. Janete precisava de mim. Pouco antes de amanhecer, levantei-me da cama, pé ante pé. Deixei um bilhete amoroso para Paulo e saí de casa porque a Zona Leste era muito fora de mão e eu não podia chegar atrasada pelo segundo dia seguido na delegacia. Fiquei de tocaia diante da casa, observando a movimentação pelas janelas frontais e laterais. O carro da família Brandão, um Corsa preto, estava na garagem do terreno. Não demorou muito para que ele saísse de casa usando o uniforme da PM e entrasse no carro. Era um homem alto e corpulento, de cabeça raspada e pele bem morena. Estava de cara fechada. Quando o carro dobrou a esquina, não perdi tempo, pulei a cerca sem tocar a campainha e bati na porta. Janete abriu depressa. Esqueceu alguma coisa, amor? Ela ia dizendo, mas interrompeu-se quando viu que não era o marido. Janete era mesmo uma moça muito bonita, morena de cabelos compridos e olhos verdes. Reconheci de imediato a mulher da foto no criado mudo de Brandão, só faltava pinta no queixo. Seu rosto ficou tenso ao me ver. Quem é você? Sou Verônica Torres, da Delegacia de Homicídios. Ela tentou bater a porta, mas coloquei o pé no vão. Para com isso, Janete, falei, encarando-a nos olhos. Quero ouvir sua história.
Capítulo 10. Janete tirou as mãos da porta, largando os braços ao lado do corpo. Suspirou, virando as costas, e caminhou rendida até o sofá, onde se sentou com as mãos cruzadas sobre o colo. Fechei a porta e me aproximei devagar. Sentei-me ao seu lado, com alguns centímetros de distância, em silêncio, respeitando o tempo dela. Mais do que me encarar, naquele momento, Janete encarava a si mesma. Depois de alguns minutos em que nada foi dito ou sugerido, decidi que era hora de dar o primeiro passo. Usei uma voz mansa, calculando cada palavra. Calma, Janete. Estou do seu lado, comecei. Você me ligou com uma suspeita horrível sobre o seu marido, mas desligou antes de falar mais. Fiquei sem saber o que era, sem saber se você corria perigo. É por isso que eu tô aqui, fiz questão de vir verificar pessoalmente. Eu me preocupo com você. Se for verdade o que me contou, você precisa de ajuda para sair viva dessa situação. Obrigada pela preocupação, Dona Verônica, mas eu não preciso de ajuda mesmo. Não, ela disse, com uma firmeza surpreendente. Acontece que eu não tenho nada para falar. Liguei por impulso, sei lá onde eu estava com a cabeça. Foi só que fiquei desesperada, mas já passou. Vamos esquecer, faz de conta que nem te liguei, pode ser? Levantou-se, ajeitou em alguns centímetros o pano sobre a mesa de centro e, com o olhar, me indicou que estava pronta para me levar até a porta. Ignorei e continuei sentada. Nós duas sabemos que isso não é verdade, Janete. Sou boa de entender mulheres, já vi muitas na mesma situação, usando esse tom de voz para me dizer para esquecer o caso, jurando que estava tudo bem. Claro que não estava. Ela voltou a se sentar, distante de mim, mas agora prestando absoluta atenção. Eu entendo, continuei. É a vergonha de contar, a dúvida de confiar no outro. Às vezes, parece que é melhor deixar pra lá, que vai passar. Acredita em mim, não é melhor deixar pra lá. Se o seu marido fizer realmente o que você disse que ele faz, você está em perigo, em um beco sem saída. Sei como deve ter sido difícil me ligar e contar aquilo. Muito bem, eu fui seu último recurso, mas tenho sensibilidade e não vou te deixar na mão. Respira fundo, querida. Você vai se sentir melhor depois de me contar tudo. Janete tinha os olhos bem abertos mas perdidos, passeando agitadamente pela sala. Naquele instante, ela criava julgamento sobre a minha aparência, a minha voz, as minhas roupas. Mais importante, ela decidia se deveria confiar aquele segredo a uma mulher desconhecida que havia batido na porta dela. Depois de alguns segundos, tomou uma decisão. Não tenho mesmo nada para contar, Dona Verônica. Seus olhos miravam o chão. Droga, eu a estava perdendo. Aquilo me desestabilizou, mas eu não desistiria tão fácil. Logo recuperei a linha de raciocínio. Janete, presta atenção. Sei que é difícil. Vou começar para você, tá bom? Mulher carinhosa, casada há alguns anos. No começo, o marido era encantador, até fazer você depender totalmente dele para tudo, sem ter para onde correr. Um dia, você descobriu, não foi? Descobriu, e depois vai me contar como, que ele matava mulheres. Algo que nunca tinha imaginado. Isso a deixou desesperada e muito assustada. Mas, como ele é policial, você pensou que ninguém ia acreditar em você. Ela recuou um pouco, piscando os olhos. Como sabe que ele é da polícia? Vi ele saindo agora, de uniforme, antes de bater na sua porta. Pela minha experiência, sei que existem muitos casos como o seu. O fato de ele ser policial já o torna um bom candidato para ser um assassino sem que ninguém descubra nada. Você também é policial, Dona Verônica. Isso faz de você uma boa candidata, não faz? Agora, Janete usava um tom desafiador, argumentativo, o que significava que tínhamos avançado na conversa. Ela começava a revelar sua inteligência e tentava me pegar na esquina. Bom, muito bom. Ao me provocar, colocava a cabeça para fora do buraco sem perceber. Era hora de mostrar meu conhecimento e ganhar respeito. Sim, Janete, também sou uma boa candidata. Apesar de que mulheres quase nunca matam em série. Os homens são praticamente os donos deste universo. Policiais têm uma personalidade muito específica, que permite exercer um trabalho que não é para qualquer um. São corajosos, fortes, parece que têm mais adrenalina que os outros nas veias, enfrentam perigo todo dia. Garanto que o seu marido pode ser cheio de sentimento quando precisa te ganhar, mas vira uma pedra de gelo em uma briga contigo. Estou certa? Janete me olhou intrigada, insegura para continuar, mas finalmente cogitando a possibilidade. Mais um passo. Abaixou os olhos e pegou de novo a beira do avental que usava, alisando a costura do babado. Olhei ao redor, verificando à luz do dia o que já havia visto na noite que entrei ali. A palavra que me vinha era impecável. Todos os móveis, bibelos e paninhos na mais perfeita ordem, como nunca minha sala de visita chegaria a ser. Suspirei também, tomada de certa inveja. Paulo vivia enchendo a minha paciência para ser uma dona de casa melhor. Ele ia amar que eu fosse a Janete. Voltei a me concentrar nela, sentada à minha frente. Em uma conversa assim, o silêncio é tão essencial quanto as perguntas, uma questão de timing. Janete, quando me ligou, você disse que seu marido era um assassino de mulheres. Tem certeza disso? Tudo o que você disser fica entre nós. Vamos fingir que hoje eu não estou de serviço, ok? Não precisa me chamar de dona. Sou sua amiga Verônica, falei, dando um sorriso cúmplice, para construir identificação. Você pode me contar e talvez a gente não faça nada a respeito, nem dar queixa. Vai ser uma decisão só sua, não vou te pressionar, mas garanto que falar vai te fazer bem. Ela meneava a cabeça, como quem cria uma lista mental de prós e contras. Continuei a descrever um perfil de assassino daquele tipo, de modo genérico, claro. A cada característica que eu dava, os meneios diminuíam e o olhar dela se prendia ao meu.
Quando passei a destrinchar o perfil das esposas que descobriram que os maridos eram assassinos, Janete ficou ainda mais interessada. Aquela era a melhor parte, exercer na prática o que eu já vira montes de colegas meus fazerem na sala de interrogatórios da delegacia. A tática é bem parecida com a das cartomantes, que interpretam os sinais corporais da cliente para saber se estão no caminho certo. Você joga um verde, espera a reação e escolhe o próximo passo. A própria pessoa te dá a resposta sem perceber. Propositadamente, eu só usava termos vagos, que soavam para Janete como adivinhações sobre a vida dela. Mulheres abusadas, submissão e isolamento, sensação de perda. Ponto para mim. Fui ficando animada. Mulheres como você são fortes, mas muito solitárias. Eles cuidam para que vocês se afastem de todos, inclusive da família, da profissão, dos amigos em geral, de forma a terem domínio completo e não correrem riscos. A solidão e o vazio crescem e ocupam tudo. Janete, você acha mesmo que o melhor da vida é passar horas assistindo a televisão e fazendo palavras cruzadas? Como você sabe que eu faço palavras cruzadas? Nunca te contei isso. Ou vai querer me enganar que todas essas mulheres fazem isso também? Calma, querida, calma. Foi só um exemplo. Menti, tentando disfarçar o deslize. Eu e minha boca grande. Não iria me perdoar se perdesse Janete ali. Você está tentando me enganar. Não estou. Acredita, falei palavras cruzadas só por falar. Não existem muitas coisas para fazer quando se passa o dia inteiro dentro de casa. Poderia ser tricô ou crochê também, mas você é jovem demais para isso. Ela deu de ombros. Deixa pra lá rápido. Vai por mim, é tiro e queda. Não tem mulher que não goste de ouvir que é jovem. Janete também sorriu, mas então sua boca tremeu e as lágrimas começaram a descer pelo rosto, silenciosas. Era minha deixa para tocá-la fisicamente, forçando uma intimidade maior. Com cuidado, acolhi suas mãos nas minhas, encorajando-a a continuar. Ela baixou a cabeça e eu a abracei, compreensiva. Passei a mão pelos seus longos cabelos e disse: coragem, menina, coragem. Janete limpou o rosto molhado com o avental. Na verdade, nunca vi ele matar ninguém. Estou sempre vendada quando acontece, só consigo escutar. Ele venda você? Com um pano? Com uma máscara daquelas que a gente ganha no avião. No carro, isso. E aí ele me enfia em uma caixa de madeira. Como assim? Te enfia em um caixão? Não, não. A caixa cobre só a minha cabeça. Ele faz isso tudo dentro do carro? Não, Verônica. Isso já é quando chega lá. Lá onde? Janete, calma, vamos devagar. Era a primeira vez que ela colocava sua tragédia em palavras. Era também a primeira vez que alguém confessava uma coisa dessas para mim. Você tá junto com ele quando ele mata? Foi a pergunta errada. Ela irrompeu em soluços, como se sentisse uma dor lancinante. Seu corpo chacoalhava por completo. Você não entende, tá vendo? Não sou uma assassina. Ele me obriga a fazer essas coisas. Ela gritava, sem parar. Meu coração quase saía pela boca. Calma, Vero, calma, eu repetia para mim mesma. Abracei-a de novo, fazendo aquele som de acalmar os outros. SHGHH, SHGHH, e balançando seu corpo para frente e para trás, como um bebê. Não sei quantos minutos ficamos ali, até os soluços entrecortados se espaçarem. Então, a soltei e peguei as mãos dela. Pronto. Você já me contou o pior e eu não estou te julgando. Agora, me conta tudo do começo. Sei que você não matou ninguém. Acredito em você, estou vendo o seu desespero. Me conta o que você sabe, não deixa nada de fora, por favor. Foi como uma represa além do seu limite. Uma vez rompida a barreira, a enchente era inevitável. Janete me contou tudo, da música indígena no carro, do bunker, dos sons, dos cheiros, da caixa, dos gritos das vítimas. Era horrível, mas me controlei mais do que nunca. Uma policial não pode se assustar com um relato, por pior que seja. Uma peça essencial do quebra-cabeça continuava sem encaixe. Tive que perguntar, só não entendo de onde vêm essas meninas. Como ele consegue pegar elas? Janete fez uma pausa e senti que aquele era um ponto muito importante. Ela franziu o senho, cutucando as cutículas das mãos perfeitas. Seu cérebro era como um relógio de pêndulo. Mentir ou não mentir? Sou eu, ela disse, finalmente. Sou eu que pego elas na rodoviária Tietê. Aquilo me impressionou, mas preferi não perguntar nada, pois sabia que o silêncio forçaria respostas. Janete logo me detalhou seu método de abordagem na rodoviária. O canalha não devia ser muito bom de lábia e usava a habilidade dela para conseguir as vítimas sem precisar se expor. Fui fazendo perguntas aqui, expressões ali, mas se Janete estava mesmo me dizendo toda a verdade, ela não sabia a direção que o carro tomava, não sabia a localização do bunker, não sabia exatamente o que Brandão fazia com as moças. Não entendi, você me falou que ele mata mulheres. Mas ele solta ou mata? Brandão diz que dopa as meninas e larga na estrada. No dia seguinte, elas não lembram o que aconteceu. Isso pode ser verdade? Eu acho impossível, porque ele machuca muito. Sei disso pelos gritos. E tem certeza de que nenhuma nunca deu queixa? Ele diz que machuca sem deixar marcas, que aprendeu isso no serviço. Elas não têm nenhum ferimento para provar o que aconteceu. Ele sempre está de uniforme da PM quando vai pro bunker. Elas devem ter medo de ir na polícia. Aquela história estava muito mal contada. Se as moças eram tão torturadas como Janete escutava, sem dúvida pelo menos alguma delas teria feito denúncia, mesmo que Brandão vestisse a roupa do Papa. Enquanto ela falava, foi inevitável fazer um link mental com o caso de Marta, o uso de drogas que causam amnésia. Insisti com Janete que as meninas poderiam estar vivas por aí, que ela devia me ajudar a reunir mais provas. Um trabalho em parceria, era o que a gente precisava.
Ela ficou mais tranquila, mas tudo quase desandou quando mencionei que falaria com meu chefe para ajudar na investigação. Não quero falar com mais ninguém, pelo amor de Deus, ela disse. Você acha que um homem vai acreditar em mim? Ainda mais esse aí, que o Brandão falou que odeia PM. Vai dar tudo errado. Olha, Janete, não tenho poder para resolver isso sozinha. Mas eu conheço Carvana a vida toda, ele não vai ignorar um negócio desses. As palavras saíam da minha boca, mas eu não me sentia tão segura assim. Ultimamente, o Carvana não queria nada com nada, aquele escroto. Mas eu tinha que tentar, precisava da estrutura da polícia porque a coisa estava bem feia. Janete, por que você nunca procurou a polícia antes? Medo. Medo de ninguém acreditar em mim, medo de ir pra cadeia, medo do que vão dizer, medo de morrer. Há quanto tempo isso acontece? Quantas mulheres você contratou na rodoviária? Ela me olhou espantada, como se a pergunta relembrasse que eu também era da polícia. Esperei que fizesse a soma mentalmente, tocando os dedos como quem faz conta. Quanto mais dedos erguia, mais difícil ficava de respirar. Evoluiu aos poucos. Tipo uma vez por ano, nos primeiros anos, e agora quase todo mês. Está fora de controle. Não sei desde quando Brandão faz isso, mas eu já contei 11. Não reconheço mais quem habita o corpo dele. Você tem certeza do número? Sim, eu me lembro de cada uma delas. Às vezes, estou cozinhando ou vendo televisão e vejo o rosto das meninas. Fico cheia de vontade de chorar, ela disse, voltando a se debater. Verônica, me ajuda, não quero ser acusada de cúmplice. Ele me obriga, eu juro. Acalmei-a como pude. Aquilo não seria nada fácil. Janete cooptava as moças, nunca estava amarrada, mas não fugia nem salvava ninguém. Será que obtinha algum prazer com o ritual? Eu até entendia que ela se visse como inocente, vítima do marido, mas se o caso fosse adiante ia ser difícil de explicar. A verdade e a justiça nunca andaram de braços dados. Principalmente no Brasil. Como são essas meninas? Sempre morenas de cabelo comprido, bem magrinhas. É como ele gosta. Elas chegam nos ônibus que vêm do norte. Tirei meu bloco da bolsa e entreguei a ela. Pode me passar os nomes? Janete concordou, escrevendo depressa em uma letra feia. Deusa, Benigna, Tainara, Nilce, Jerusa, Divina, Creuza, Vanessa, Miranda, Penha, Darcília. Impressionante ela saber tudo aquilo de cabeça. Logo me lembrei das calcinhas no criado mudo de Brandão, com cheiro do dia. Era um troféu bem íntimo que ele levava de cada uma. Pegando o caderno de volta, acrescentei calcinhas, e troquei um breve olhar com a Nossa Senhora da Cabeça no oratório, iluminada por uma vela nova, imaginando que aquela santa já havia presenciado. Janete, antes de eu ir embora, uma última pergunta. Seu marido bate em você? Antes, ele nunca me relava um dedo, mas outro dia me deu um tapa na cara. Me humilha muitas vezes, mas apanhar mesmo, nunca apanhei. Homens assim vão aumentando a violência doméstica. Você tem que me avisar se isso acontecer, porque aí é o caso de tirar você daqui e te esconder em um abrigo. Você tem família ou amigos onde pode ficar uns tempos, caso precise? Tenho, mas não vejo ninguém há anos. Brandão não gosta das minhas irmãs e eu também não quero passar a vergonha de voltar pra lá nessa situação. Elas sempre me avisaram que ele não era um bom sujeito. Você acha que ele vai me matar? Sinceramente, não sei. Mas vamos ficar atentas, ok? Vou deixar meu telefone. Você não está mais sozinha, tem com quem falar. A gente pode tentar que você seja uma testemunha protegida. Para não correr o risco de ligar quando ele está em casa, me arruma a escala de plantões dele desse mês? Ela se levantou, abriu a gaveta do buffet da sala e tirou a escala de trabalho do marido. Fotografei com meu celular e me despedi. Uma sensação estranha rondava minha cabeça. Aquela podia ser a última vez que eu via Janete com vida.